Quero agradecer a todos, em nome do Senhor Jesus, que estão ouvindo esta palavra de Deus. Eu quero agradecer ao meu Senhor Deus, ao meu Senhor e Salvador Jesus o Cristo, pois este sim é o meu Senhor, este sim é por Ele que eu vivo. E eu quero hoje aqui trazer esta palavra de Deus para todos que estão me ouvindo neste momento, que estão ouvindo esta palavra de Deus em qualquer parte do mundo. Porque eu não sei até onde o Senhor Jesus pode levar esta palavra. Eu, sinceramente falando, não tenho a ideia do poder do Senhor meu Deus. O poder que o meu Senhor tem para levar esta palavra onde Ele quiser. Eu não tenho a noção da grandeza, da dimensão, quando eu falo de distância, a qual Deus pode levar esta palavra onde Ele quiser, em qualquer parte do mundo. Para ter uma ideia, em apenas uma semana que este blog está no ar, ou seja, que este blog está na net, na internet, já houve 208 visitas para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ou seja, esta palavra, ela está sim sendo pregada e principalmente está alcançando o coração de muitas pessoas que estão necessitando de ouvir a verdade, de ouvir a palavra do Senhor Jesus, não importa em que lugar estejam. E eu digo a você que está ouvindo esta palavra, você que tem internet em casa, você que tem a condição de um computador, saiba você que muitas pessoas ainda não têm. Então, seja você um canal, porque assim como o Senhor Jesus falou contigo, permita que outras vidas também possam ouvir. Se você puder, grave esta pregação, baixe, faça um download e grave numa fita ou num CD, um DVD ou o que seja, para que outras pessoas possam ouvir esta palavra também. Propague, leve o evangelho, leve este evangelho verdadeiro, que vem realmente da preciosidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das mãos poderosas do nosso Pai Criador, e faça então que muitas vidas venham a ouvir a mesma palavra que você está ouvindo nesta hora. A mensagem que vou estar trazendo agora, nesse momento, a mensagem que estarei trazendo hoje aqui, é uma mensagem que fala, que tem como título, Na Angústia. Na angústia deles foi ele angustiado. É o tema, é o título completo. Na angústia deles foi ele angustiado. Mas eu vou colocar como título aqui, somente na angústia. Então, se você puder, anote aí. A palavra de Deus é essa, na angústia. É o que realmente nós vamos ouvir de Deus neste momento. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos orar para que o Senhor Deus venha trazer sobre nós, neste momento, a sua palavra, para que venhamos a ouvir uma palavra verdadeira, que venha do Senhor e que toque o coração e que haja uma transformação, que não seja simplesmente palavras por palavras, mas que seja uma pregação verdadeira do Senhor, uma palavra de Deus, uma mensagem completa, aquela que vem e que faz uma transformação completa em nossas vidas também. Se você puder agora, então, aí onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor, pedindo a presença constante do Espírito Santo neste momento aqui. Senhor Deus, eu quero te pedir, meu Pai, neste momento, há muitas pessoas que estão passando pelas questões angustiantes, por situações angustiantes em cada parte do mundo. Seja em suas casas, em suas cidades, trabalhos, nas ruas, no meio onde convivem, em qualquer parte do mundo, essas pessoas estão sofrendo, sim, elas estão passando por uma angústia muito grande, que tu mesmo falasse através da tua palavra, que nesta angústia que nós estaríamos sentindo, o Senhor estaria também sentindo a mesma dor juntamente conosco. Senhor, esta palavra tua é verdade? Se é verdade, mostra-nos. Porque através da entrada do teu Santo Espírito, podemos sentir dentro do nosso peito que tu estás presente,
que Tu se faz presente para nos mostrar a realidade do sofrimento e que não estamos sós, que não estamos só neste nosso sofrimento, mas que Tu estás conosco. Então eu te agradeço, mas eu te peço, Senhor, que seja verdadeiro, mas que seja notório para nós, para que possamos notar que o Senhor está realmente aqui, neste lugar. O Senhor que é onipresente, que está presente tanto aqui onde eu estou, quanto no lugar onde essa pessoa está e que está ouvindo esta mensagem nesta hora. Eu já te agradeço porque eu não sei, mas eu posso pelo menos imaginar a grandiosidade do poder que há em Ti, Senhor. Por isso mesmo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Quero compartilhar com os irmãos nesse momento, um momento difícil para mim, quando eu caminhava para casa e passando pelas ruas, e até mesmo do lugar onde eu vim com meu coração totalmente contristado, contriste, sentindo uma dor dentro do peito, vendo nas ruas o tamanho desprezo que existe entre nós, população, nós, pessoas. E o principal fator desta dor que estava dentro do meu peito enquanto eu caminhava pela rua era ver a superficialidade das amizades que se vê hoje no mundo. A superficialidade de tudo. De conversações que não têm profundidade. De relacionamentos onde as pessoas não há entre elas complexidade, não há entre elas como eu posso dizer, uma confiança. E principalmente não há fidelidade, porque eu percebo que uma das coisas principais que fazem parte da fidelidade não é o simplesmente, ainda que amigos, ainda que casais, ainda que pessoas, conhecidos ou que seja, não é simplesmente o fato de você não estar prejudicando ou então não estar talvez se envolvendo com outras pessoas, não. O principal fator que é o núcleo da fidelidade é, ainda que longe, ainda que não estando próximo, manter ainda assim esta mesma fidelidade. É manter o mesmo vínculo, o mesmo círculo, as mesmas atitudes e comportamentos, tanto longe quanto perto daquela pessoa a qual você tem um laço de fidelidade. E eu, ao passar pelas ruas ou nos ambientes por onde eu ando, eu tenho visto que principalmente numa questão que fala a respeito sobre a fidelidade, na questão da amizade, dos relacionamentos entre pessoas para com pessoas, não existe uma sinceridade pura, não existe uma verdade. Claro, Deus havia dito isso para nós, mas ao passar pelas ruas, ao lidar com as pessoas, ao estar em alguns ambientes, isso, eu digo para vocês, não posso deixar de dizer o sofrimento tremendo que é causado no meu coração a cada momento que eu vejo uma atitude como essa. Eu tenho visto que as pessoas na terra, no mundo onde eu vivo, nos lugares onde eu frequento, há um índice alarmante, um índice grandioso de pessoas que não têm mais dentro de si uma concretização no que diz respeito à própria palavra respeito para com o próximo, para com o ser humano. Não há mais aquela fidelidade na questão de relacionamento ou até mesmo de integridade emocional ou até mesmo de uma integridade entre casais, entre amigos, de pessoas, para com as outras pessoas. Não existe mais isso. A cada lugar onde eu piso, onde eu frequento e onde eu leio, onde eu vejo, muitas coisas têm
entristecido o coração de Deus, porque foi ele realmente, na angústia deles, angustiado. Tanto aqueles que viram e que se angustiaram com o sofrimento das outras pessoas, como também aqueles que estão sofrendo, que estão no meio desta angústia. O Senhor Jesus está com esses dois tipos de pessoas. O Senhor Jesus é aquele que está no meio da angústia e está também no meio do angustiado. O Senhor Jesus está no meio daqueles que estão angustiados. Esse é o verdadeiro Senhor. Por isso que nós o amamos. É por isso que nós queremos hoje aqui dividir esta mensagem com todas as pessoas que nós pudermos. Então, eu digo a você, seja você enviado pela mão de Deus. Não tenha vergonha, pense, você com certeza conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem e na casa dela não tem um computador, ela não tem acesso como você tem, ela não conhece, ela não teve o conhecimento, ela não sabe usar a internet, o computador em si, mas você pode abençoar essa pessoa, nem digo somente abençoar, você pode ajudá-la, porque você não sabe a profundidade do sofrimento que essa pessoa pode estar passando nessa hora. Porque o coração de um homem não está refletido em seu rosto em alguns momentos. Em alguns momentos, essas pessoas estão sorrindo para você, elas estão cantando próximas a você, mas dentro do peito o coração está angustiado. Eu conheço pessoas que cantavam e cantavam, pessoas que ligam o som de suas casas no alto volume, que é para poder não parar para pensar em nada, para que não venham a se lembrar de que estão sozinhos, de que estão sofrendo, de que estão sem a presença do Senhor verdadeiramente e não mentirosamente dentro do coração, e quando no silêncio eles descobrem isso, o sofrimento é total. Por isso se dá aqueles que trabalham e colocam vários outros afazeres no meio, não permitem que pare, que haja um espaço, que consigam pensar, e assim cantam e telefonam. Tem gente que telefona o dia todo, tem gente que não consegue parar para nada, porque sabe, se parar vai sofrer, porque se parar vai se lembrar. Essa é a verdade do Senhor para nós. Essa é uma verdade. Eu quero compartilhar com você então agora esta palavra. E como eu mesmo vinha dizendo sobre essa questão de andar pela rua e ver o tamanho do sofrimento, foi justamente aí que o Senhor Jesus disse para mim que queria falar conosco hoje. E esta palavra que fala da angústia, na angústia, ou seja, no meio da angústia, é no meio desta mesma angústia que eu estou sentindo que o Senhor Jesus vai falar comigo. A angústia de uma pessoa que vê vidas e mais vidas sofrendo neste mundo. Você conhece alguns homens de Deus que passaram por esses momentos? Posso citar alguns aqui, a qual nós vamos estar falando na palavra, como Abraão, como Moisés, como Davi, como o principal, que é Jesus. Estes homens andavam pelas ruas, andavam no meio do povo, e os seus olhos foram obrigados a ver, pela própria mão de Deus, o sofrimento de muitas vidas. E os sofrimentos de vidas, tanto no meio do mundo como no meio da própria igreja. Cada um desses homens foram testemunha de que, tanto no mundo, no meio de um povo secular, como no meio de um povo que conhece a palavra, havia tamanho sofrimento. Nós não podemos deixar de citar aqui cada uma parte do que os olhos desses homens viram no meio deste povo, no meio de tamanho sofrimento. Mas o principal que eu quero deixar aqui também para os meus irmãos, que são todos vós, que estão ouvindo esta mensagem agora, não importa onde você esteja, porque esta palavra não é uma palavra de religião. Em momento algum, eu digo a você
eu nunca deixo de falar isso aqui, irmãos. É necessário, não é religião, isso não tem nada a ver com denominação. Isso aqui é palavra de Deus e somente isso. Não tem oferta, não tem mais nada, é só a palavra de Deus. Não tem igreja, não tem oferta. Tem sim uma convocação a você. Ouça a palavra do Senhor para a sua vida. A única coisa que eu te chamo, para o único lugar para onde eu te chamo, é o lugar de arrependimento. Este que somente você tem como entrar se o Senhor Jesus pegar na tua mão e te levar. Porque nenhum homem vai a Deus senão pelas mãos do próprio Deus. Um homem não vai a Deus se não for levado pelo próprio Deus. Então você que hoje está ouvindo esta mensagem, e se você está sentindo agora um arrependimento, pode ter certeza que este arrependimento veio da parte de Deus para a sua vida. Mas nós vamos citar agora aqui sobre estes homens que sofreram grandemente neste mundo, mas sofreram muito mais ainda, que esta é realmente a vida de um profeta, porque um profeta não é pregador. O pregador é aquele homem que ele vai num lugar para pregar, ele prega para uma ovelha que está machucada, que está sofrendo, ele traz aquela pregação, ao término da pregação ele não está preocupado com a ovelha, ele não leva esta ovelha para um lugar ou a cerca para poder cuidar da mesma, e ao terminar a pregação ele pega as suas coisas, vai para a sua casa e toca a sua vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Totalmente contrário ao que eram os homens do Senhor Jesus, os homens de Deus da Bíblia. Porque em cada parte da Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que esses homens, ao pregar a palavra, automaticamente nos seus corações vinha tamanho sofrimento, ou seja, a dor daquelas ovelhas. Eles sentiam no peito, eles se compadeciam pelo sofrimento de cada ovelha que estava sofrendo naquela hora. Abraão, Moisés, Davi e o próprio Senhor Jesus nos deram exemplos disso. E esses sim eram os verdadeiros profetas, porque eram homens que, ao trazer uma mensagem do Senhor Jesus que vinha diretamente do céu, esta mensagem ela era pregada para as ovelhas, mas esses homens se compadeciam de tal sofrimento que ao término da pregação eles tentavam atrair essas ovelhas para os seguirem em suas atitudes. E eles se compadeciam até mesmo quando essas ovelhas se negavam. E cada dor e cada sofrimento trazia tal sofrimento ao coração dessas pessoas, desses profetas, que eles não conseguiam comer e nem mesmo dormir em paz. E as suas vidas, a partir dali, já não era a mesma coisa. E ao chegando em casa, se prostravam aos pés do Senhor Deus, em oração e súplicas, a ponto de chorar grandemente, e não paravam, até que o próprio Deus não viesse em socorro destas ovelhas machucadas. Estes, sim, mostraram para nós, a todo momento, o que era ser um homem de Deus, um profeta do Senhor Deus. Eram homens comprometidos com o Senhor e também com as ovelhas de Cristo. O mundo hoje nos mostra isso. O mundo de hoje nos mostra isso. Então, a mensagem começa aqui. Eu vi o mundo de perto. O que foi que os homens de Deus, ao subirem no monte, avistaram, olhando para baixo, olhando para aquela cidade de pessoas que eles estavam acostumados a lidar, a se envolver? Qual era o sentimento? O que se passava no coração e na cabeça desses homens quando estes subiam ao monte e de cima do monte olhavam para a cidade e podiam ali se lembrar, podiam ali ter uma ideia, poderiam ali se colocar um pouco separado para poder pensar o que será que está acontecendo neste lugar. Eu posso imaginar a vida de Abraão
Porque este, que morou na cidade de Ur dos Caldeus, que fazia parte da Babilônia, teve uma ideia exata do que era estar perto, estar num envolvimento constante com pessoas que não tinham o mesmo segmento, que não tinham a mesma cultura da família de Abraão, que era uma família escolhida, que era de uma família que vinha de um ensinamento total dentro da presença de Deus. Este homem era obrigado a lidar com estas pessoas, a ver de perto, e nada podia fazer. No mundo hoje, como você mesmo, como pessoas que estão ouvindo agora, nesta hora, esta mensagem, que estão vivendo no Ur dos Caldeus, na cidade, no lugar, no trabalho, por onde andam, e vê de perto o sofrimento de um povo. Eu tenho pensado nisso todos os dias, andando pelas ruas, e é triste para mim ter que lidar com pessoas, lidar com situações onde você vê jovens, crianças, vê de tudo. E você não tem uma base, você não tem como ter uma base para tentar tirá-los de onde eles estão. Porque o poder não está em você. Primeiro que o poder, ao estar em você, talvez a vontade era se transportar, era se lançar para longe daquele lugar, mas você não pode. Você não pode. Não está nas suas mãos. Era da vontade de Deus fazer com que Abraão andasse pelos lugares diferentes daquele ao qual o coração dele não queria estar, não queria andar. Porque Davi, que era também um homem de Deus, foi obrigado a ter que andar nos palácios, mas também foi obrigado a andar no meio de um povo como os amalequitas, como outros povos da terra, e nada podiam fazer. Em alguns momentos esses povos até fazem com que o próprio homem e a mulher de Deus venham a sair, em alguma pronúncia do mundo, do sério, né? Porque Davi, que procurava fazer tudo certinho, queria poder agir de uma forma certa, um homem a qual estava debaixo de tantas promessas, um homem cuja sua vida estava embaixo de promessas que Deus já havia estabelecido há um tempo atrás para ele, agora andava em caminhos que não gostaria de andar. Davi chorou quando teve que fugir da presença dos seus irmãos, porque havia ali uma necessidade de que ele saísse do meio dos seus irmãos. Assim aconteceu também com Moisés. Sair do meio dos seus irmãos aconteceu também com Jesus. Sair do meio dos irmãos aconteceu com Abraão e com outros homens que estão na Bíblia. O não estar totalmente, todos os dias, no meio do povo de Deus, pode entristecer, sim, um homem do Senhor, um escolhido do Senhor. Você pode estar triste, sim, faz parte do ministério, tamanha dor e tristeza. Tamanha dor e tristeza fazia parte do ministério de Moisés, de Abraão, de Davi e de Jesus, que sofreram grandemente por não poder estar no meio dos seus familiares, no meio do povo de Deus, mas ter que andar, que caminhar em lugares ao qual seu coração entristecia. E nada podiam fazer. O mundo que eu vi de perto é uma palavra que poderia ser dita por Abraão hoje para você. Imagine você sentado em cima do monte do lado de Abraão. Vocês dois sentados no monte, um ao lado do outro. E conversando, Abraão começa a relatar para você o sofrimento das pessoas que ele viu em Ur dos Caldeus. Abraão teve que ver de perto as atitudes daquelas pessoas que viviam tudo, mas tudo que você pudesse imaginar, que viesse a envergonhar a imagem do Senhor. E olha que aquelas pessoas também haviam sido criadas pelo mesmo Senhor. Abraão não tinha escolha. E ele, sentado no monte, talvez pudesse olhar para você e dizer nos seus olhos, olhar nos seus olhos e dizer para você: você imagina o mundo que eu vi?
Você imagina o tamanho da angústia que eu sinto em ter que caminhar no meio deste povo, deste lugar, se envolver com essas pessoas? Será que era da vontade de Abraão morar em Ur dos Caldeus? Imagina a alegria de Davi quando chegou a hora de deixar de andar pelos montes, de deixar de se esconder nas cavernas, de andar pelos desertos, para se encontrar com seus verdadeiros irmãos no templo, onde ele muitas das vezes ia para orar. Dá para ter uma ideia quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e ali Deus falou com ele que já tinha fugido do meio dos seus irmãos, que não entenderam quem ele era, que não entenderam que ali havia um senso, uma sinceridade posta pelo próprio Senhor com mão poderosa para trazer a verdade para o meio do povo, e ele, que deveria de ser o sinal, era o que mais se calava. Porque não podia abrir muito a boca, não. Porque se falasse muito, era abafado. Porque se tentasse se expor, se tentasse falar demais, já era taxado como aquele que vem para trazer problemas, ou aquele que não sabe nada, que talvez seja um lunático. Imagina o sofrimento de Jesus ao andar no meio da cidade e ver que no meio da igreja, que no meio da cidade, que no meio do povo, havia pessoas prontas para olhar para ele e não para as palavras que vinham através dele. Era um sofrimento grande para Abraão ter que lidar, ter que cuidar e depois ver o sofrimento sem poder fazer nada. O sofrimento não era só de Abraão. O sofrimento era das pessoas que se aproximavam dele também. Ao ver a angústia, ao ver tamanha angústia, como poderia um homem de Deus viver tranquilo? Se você é um homem que vê tamanhas angústias à sua volta, e você come e bebe, e se acha uma pessoa tranquila e feliz, digo a você, você é um pregador, você não é profeta. Em você não pode estar habitando o Espírito Santo de Deus, porque se você é imitador de Cristo, na angústia deles foi ele angustiado. Não pode habitar em você um espírito excelente se você não está sentindo no coração a dor de muitas almas. Pelo menos, se você não sente a dor das almas, a dor em você, da sua própria vida, você tem que sentir. Alguma coisa você tem que sentir. E Abraão sentia. Abraão teve um sobrinho que, ao se afastar um pouquinho só dele, já vinha se perdendo no meio da Babilônia. Precisava sair da proximidade de Abraão, precisava sair de perto de Abraão para tentar seguir seus próprios pensamentos. Abraão sabia que aquilo não ia dar bem, sabia que aquilo não ia terminar bem, mas não podia fazer nada. Você conhece alguém? Ou é você que saiu do lugar onde deveria estar, que saiu de perto de quem deveria estar e agora está na angústia, sofrendo grandemente? Eu não vou dizer para você que Jesus não está contigo. Jesus está com você aí, onde você está, no meio desta angústia. Porque ele não paga você, porque ele não te retribui segundo as suas iniquidades. É ele quem te lava. É ele quem lava os teus pés. E se ele não te lavar, diz ele para ti, tu não tem parte comigo. O Senhor Jesus é quem te suja para te lavar. Quando Jesus pegou aquele cego e sujou os olhos dele de lama e disse para ele, agora vai e te lava. Ele quis mostrar para aquele homem, porque enquanto teus olhos não estiverem sujos, enquanto eu não te sujar, tu não tem parte comigo, eu não te lavo e tu não vai enxergar. Jesus sujou a sua vida, não sujou? O Senhor Deus sujou a vida de Abraão, levando Abraão para viver no meio dos caldeus, no meio dos babilônicos, assim como fez com Moisés, assim como fez com Davi, que tiveram que habitar em regiões na qual não habitava ali
somente os filhos do Senhor. Não, habitavam povos de muitas outras terras. Era uma confusão muito grande. Era uma confusão grandiosa. São povos, são pessoas que não sabem o que é seguir uma ética cristã. São pessoas que não sabem viver uma vida de ética cristã. Estas pessoas que andam e que vivem pensando em várias coisas erradas, que vivem maquinando em suas mentes como se prostituir, como se envolver em tamanha prostituição, como se envolver em tamanha tristeza e sujeira que o mundo hoje oferece. Isso está cirandando as vossas cabeças dia e noite, colocadas aí por Satanás, principalmente por você se envolver e viver no meio de um povo babilônico. Você não tem culpa, eu digo a você. Esta mensagem não é para te acusar, porque o Senhor Deus não veio para matar, porque o Senhor Jesus não veio para julgar as vidas a ponto de as condenar, não. Mas o julgamento era para gerar vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus veio para trazer a ti, no meio do Egito, no meio da Babilônia, no meio do deserto, uma palavra que mostrasse para ti que eu te sujei. Você até pode se escandalizar com isso. Há pessoas que se escandalizam com esta mensagem, de que Deus suja o homem, de que Deus leva o homem com a sua própria mão, com as suas próprias mãos. Ele encaminha esse homem até o lamaçal. Ele encaminha esse homem até a Babilônia, até o Egito, e ele mostra para o Egito: aqui tem um ungido meu. Ele bota um ungido lá no meio. Ele pega com as suas poderosas mãos e coloca o ungido no meio, e assim aconteceu com Abraão. Abraão conheceu a mentira. Quando Abraão conheceu a mentira, não estava em casa. Quando Abraão conheceu a mentira, não estava no meio do povo de Deus. A mão de Deus levou Abraão para uma terra distante. E não uma. Mas Abraão não mentiu apenas uma, mas 2 vezes. Abraão teve que mentir para não morrer. E você acusa Abraão da mentira? Acha você, então, que está acima de toda a verdade do Senhor a ponto de não mentir? Quem disse que quando você mentiu, o Senhor Deus te condenou? Ele não te condenou. Ele se entristeceu com você. O Senhor Deus se entristeceu com Abraão. Mas Abraão, quando mentiu, não sentiu felicidade nisso. E nem achou que era normal. E muito menos achou que tinha direito de fazer isso. Abraão sentiu no coração muito medo. Abraão sentiu no coração tamanho medo, que ele só pensou numa coisa: eu preciso sobreviver. Neste exato momento, o que Abraão pensou, o que ele queria era sobreviver. Agora imagina você sentado juntamente com Abraão no monte, e ele olha nos seus olhos e diz: eu menti. Eu menti porque tive medo. Eu menti porque tive medo. Se você mentiu, eu digo a você, se a sua vida é uma mentira constante e ambulante, você tem a oportunidade agora de pedir perdão a Deus e principalmente de se arrepender e dizer claramente: eu menti. Menti sim, porque eu achei que era o melhor, mas eu digo, eu sei que não é o certo. A oportunidade de um homem de Deus está justamente aí. Porque Davi, quando disse para aquele sacerdote que os mancebos haviam se afastado das mulheres e de outras coisas mais, ele só tinha um pensamento na cabeça: nós precisamos sobreviver. E se eu não disser isso, o sacerdote não vai me dar o pão. Claro que ele não tinha direito de mentir. Claro que Davi não sentia alegria nisso, principalmente mentir para ganhar o pão que vinha da palavra de Deus, que vinha do templo e das mãos de um sacerdote. Então o arrependimento fazia parte do ministério. Faz parte do ministério dos filhos de Deus, o arrependimento por cada atitude errada que toma. Este foi o mundo que eu vi. O mundo que era uma mentira.
Abraão diz nos seus olhos, eu vi a mentira de perto. Davi diz para você, a mentira era grande, mas era clara. Era constante, principalmente nas amizades, principalmente nos relacionamentos. O mundo que eu vi era uma mentira ambulante. Mas esses homens não podiam sair dali. Estes homens não podiam sair daquele lugar. Eles andavam e viam que agora, também no meio do povo de Deus, habitavam as mesmas práticas e atitudes que antes habitavam no meio somente do povo do mundo. Moisés foi obrigado a ver os seus irmãos brigarem uns com os outros. Quando Faraó aumentou o sofrimento sobre o povo, quando o Faraó estabeleceu mais trabalho, enrebusteceu o coração de cada homem, criou uma carapaça, a ponto desses homens agora estarem com todas as vossas sensibilidades, com todas as suas sensibilidades grossas, como pedras, e já não sentiam mais no coração um sentimento de arrependimento ou de compaixão uns para com os outros. E Moisés foi obrigado a ver isso, e nada podia fazer. Os seus olhos viram isso. E este mundo foi o mundo que eu vi de perto, diz Moisés para você. É o mundo que você está vendo e vivendo agora. É um mundo onde não há compaixão, onde não há pena, onde não há desejo de paz. É um mundo que sofre. E os filhos de Deus vão adquirindo cabeças e sentimentos e vão adquirindo comportamentos parecidos com os homens destas terras. Uma das coisas que mais machuca o coração de um homem de Deus é ter que ver os seus irmãos, a sua família se perder e ele não poder fazer nada, como eu venho falando nesta mensagem desde o início. Davi era amigo íntimo de Jonatas. Era um amigo, era um irmão que ultrapassava o amor de um homem para com uma mulher. Tamanha afeição que tinha um pelo outro. E ainda assim foi obrigado a ver Jonatas seguir um caminho sem poder ajudá-lo. Nada pôde fazer Davi, sabendo que Jonatas escolheu estar no templo e Davi fugiu para o deserto. A pergunta que eu deixo para você é: por que Jonatas não fugiu com Davi? Saul ofereceu a Jonatas um reinado. Disse para ele: será que você não consegue compreender que este aí traz o perigo não somente para mim, traz uma ameaça não somente para a minha vida, para o meu reinado, como para você também? Será que você ainda não conseguiu perceber que este homem é uma ameaça para todos nós, tanto para mim quanto para você também? Era triste para Davi ter que ver a cabeça de um homem, um irmão, sendo influenciada por um líder, por uma pessoa que era responsável pelo povo de forma errada e nada poder fazer. Em momento algum, Davi chamou Jonatas para fugir ou para sair daquele lugar, porque Davi era um homem de Deus e um homem de Deus não traz tamanha situação. Um homem de Deus não traz preocupações ou aborrecimentos e principalmente rebeliões para o meio de um povo. Ele simplesmente mostra o caminho. Ele diz para as pessoas, ele mostra para as pessoas o caminho. Esses homens tiveram que ver e tiveram que também ter que se separar das suas próprias famílias. Era tão bom quando nós ainda éramos crianças e que vivíamos em casa e que a nossa inocência cobria todo o medo que o mundo lá fora
nos avisava e nos ameaçava a todo tempo. Nós não tínhamos medo de nada, porque a nossa inocência, as nossas cabeças não conseguiam enxergar a vida da preocupação. Ainda que quando crianças éramos alertados pelas famílias, pelos nossos pais, não conseguíamos compreender tamanho medo e preocupação que se embolava no meio do coração dos adultos. Éramos crianças, estávamos protegidos pela mão e pela inocência, porque a mão de Deus trazia essa inocência sobre nós e de uma forma amável nos guardava. Nós não tínhamos que pensar nessas coisas. Nós não éramos precisos estar se envolvendo com outro tipo de coisas. Quando Jesus estava entre os irmãos e que crescia de uma forma natural, como a palavra de Deus dizia, naquele tempo, sendo ele homem, não chegava a pensar o que o esperava pela frente. Não imaginava Jesus o que iria passar quando ainda era criança. Porque, sendo ele criança, não tinha como ter uma ideia de que o mundo lá fora estava fervendo, porque eram 400 anos sem Deus falar. Você sabe o que é viver no meio de um povo onde há bastante tempo Deus não fala? Tudo se corrompe. O povo todo vai se corrompendo. A maldade vai crescendo. O sofrimento vai se alarmando. A tristeza, a depressão, a profundidade de toda, como eu posso dizer, da tristeza mesmo. De uma solidão profunda, vai crescendo a tal modo que gera até mesmo uma enfermidade na vida do ser humano. Você pode estar enfermo hoje, de tamanha depressão e sofrimento, que veio através de um mundo que gerou depressões e preocupações dentro de você, por ter que viver, por ter que se envolver em práticas, em atitudes, no meio de pessoas a qual você não deveria de estar. Não, ninguém disse que você foi culpado disso. A vida te arrastou para isso. Não havia um alimento profundo, um alimento verdadeiro e genuíno sem mistura. Como poderia você se manter íntegro? Como poderia você se manter na integridade se não havia um alimento profundo, sólido, que desse uma verdadeira provisão, que desse uma parte dentro de você de firmeza? Não havia como ficar firme. Você não é culpado. Você não é culpada. As mãos de Deus levou o homem de Deus a andar pelo caminho errado. Deus não é o seu carrasco, Ele é o teu Senhor. Deus é o teu Senhor e Ele te ama. Você é que não entendeu a mensagem. Ele levou você para mostrar para o mundo e colocou, como fez com Jesus, botou no meio do povo, no meio da terra, no meio dos lobos e disse: pode cuspir. Pode cuspir nele, cospe aí. Chuta ele. Humilha ele, pode humilhar essa pessoa. Faz o seguinte, despreza ela, despreza bastante. Mas agora eu digo a você, a hora vai chegar. Porque na angústia dele fui eu angustiado. Porque está tatuado na palma da minha mão. Eu conheço, é meu, eu escolhi, chamei de trás das malhadas. Este aí é meu, você não vê, não tem sinal algum, porque é interno. Fui eu quem plantei lá em juntas e medulas. Eu escolhi, fui eu que gerei. Fui eu, é meu escolhido, é minha escolhida. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece você. E não precisa disso.
Porque Moisés, com os olhos, foi obrigado a ver a solidão crescente no meio de cada pessoa, na vida de cada pessoa. A solidão fazia parte do ministério. Estes homens que tiveram que ver seus irmãos se perder, que tiveram que ver uma nação se desencadeando, descendo o precipício abaixo, tamanha práticas e atitudes totalmente longe de Deus, não podiam fazer nada. Você andando no meio de um povo, você convivendo com tamanho tipo de pessoas, de atitudes, de práticas, e não pode fazer nada. Está envolto na cabeça de um homem de Deus todo tipo de iniquidade, principalmente hoje, a qual você não tem para onde correr. Vivendo no meio do Egito, o que poderia fazer Moisés? O que poderia fazer Moisés se não matar? O que poderia fazer um homem de Deus ao ver no meio de um povo seus irmãos sofrendo, e ele sofrendo, e vendo o tamanho desprezo dado pelos homens da terra, no meio de um povo ao qual circulava, até mesmo no céu, nas regiões celestiais, um principado e potestade que comandava aquela região. E em cada região, principalmente onde você vive no Egito, o principado e potestade maligno que habita aquele lugar está contaminando as mentes. E hoje há um sentimento que vem degradando cada vez mais a sociedade. E o homem de Deus no meio dela. E o homem de Deus não tem como fugir dela. O mundo que eu vi. O medo de não compreender o caminho de Deus. Sabe qual é o maior sofrimento que eu, que você, que um homem de Deus passa nestes dias de hoje? É não compreender o que realmente está acontecendo. E eu vou dizer uma coisa importante. Você não é obrigado a compreender. Você não é obrigado a compreender porque a sua mente é pequena. Nenhum homem de Deus é obrigado a compreender. A palavra do Senhor Deus nos mostra claramente que depois de passar por tanto sofrimento, Deus disse para Abraão que ia lhe dar um filho. E ao lhe dar um filho, disse para Abraão que pegasse esse filho e levasse ao monte. E que lá chegando, oferecesse como sacrifício este único filho que Deus havia lhe dado. Pergunto a você, Abraão compreendeu isso? Abraão teve fé de que Deus podia fazer o que quisesse, mas a compreensão não fazia parte do coração deste homem. Como não fazia parte do coração de Moisés saber que ia ter que voltar para o Egito para pregar para um povo que o odiava. Moisés não entendia como que ele poderia ir para o Egito sabendo que Faraó queria a sua morte. Davi não entendia como poderia receber tal promessa, como poderia ter destruído o próprio inimigo, que era Golias, e agora tinha que andar pelo deserto, fugindo de homens comuns como Saul e outros por aí. Estes homens não compreendiam o caminho que Deus estabeleceu para a vida deles. Eles também não eram obrigados a compreender. Fazia parte do ministério desses homens não entender o que estava acontecendo. Quando você, como uma pessoa de Deus, quando você naquela época falava em línguas estranhas, lembra? Quando você orava, quando você cantava, e muitas pessoas sentiam a presença de Deus, você lembra disso? Você lembra quando você pregava, que você trazia uma mensagem de Deus e vidas se prostravam em lágrimas ao chão e muitas vidas em suas orações eram curadas? Você poderia hoje perguntar como que eu vim parar aqui onde eu estou?
Como, depois de derrotar tamanho inimigo, eu poderia vir parar aqui no meio da caverna de Adulão, no meio do deserto do Saara, este deserto seco, onde eu só encontro coisas ruins, onde eu encontro pedras e areia e nada mais, porque o meu coração aqui, neste lugar, se encontra totalmente vazio. Fazia parte do ministério de um homem e de uma mulher de Deus não compreender o que Deus estava fazendo. Porque os poderes de Deus e os seus caminhos são inescrutáveis, diz o Senhor. São inefáveis, não há explicação alguma. Você não tem como compreender por que hoje você anda onde está andando, onde você caminha nesta hora. No meio do lugar onde você vive, no meio deste povo onde você habita. Faz parte do nosso ministério caminhar deste jeito. Jesus, ao caminhar no meio do povo, olhando para os seus amigos e para os seus discípulos, corre em sua direção uma mulher e lhe diz: Senhor, seu amigo Lázaro está morto. Jesus não se conteve ao saber que o seu próprio amigo estava morto. E a palavra de Deus relata claramente que ao saber que o seu amigo estava morto, Jesus chorou. Quando estava Jesus no deserto, juntamente com seus discípulos, se aproximam dois homens e lhe diz: está preso agora, a ponto de ir à morte a qualquer momento, João Batista. É aquele mesmo que preparou o caminho do Senhor. Naquele exato momento, Jesus sente uma tristeza profunda, se levanta e diz para os seus discípulos: não houve homem nesta terra que fosse maior do que João Batista. Um homem como João Batista, que prega, que prepara o caminho e que no final aparece preso e lhe arrancam a cabeça. João Batista manda os seus discípulos, os seus homens, irem em direção a Cristo e perguntar: está tudo certo mesmo? És tu o Cristo que havia de vir? Então, se és o Senhor, o Salvador que eu esperei durante todo o tempo, por que todas estas coisas estão me acontecendo agora? Por que eu sou obrigado a viver, a ter essa cabeça doida que eu tenho agora? Por que eu estou sendo arrastado no meio deste mundo, com esta cabeça, com essas atitudes, com estes pensamentos que só vão para longe de ti e não consigo voltar? Ninguém poderia compreender quando a mão de Deus levasse Jonas até Nínive e dissesse para ele: prega para este povo, porque é este povo que eu vou levantar um dia e levarei este povo a Israel, e este povo vai matar muito dos teus irmãos. O sofrimento de Jonas, o principal sofrimento de Jonas estava justamente aqui. O sofrimento de Jonas era de que os seus irmãos iriam ser mortos e ele não podia fazer nada. Havia uma promessa, havia uma palavra dada pelo próprio Deus de que Jonas teria que pregar o evangelho, porque Deus disse para ele: tu amas a este povo e tu amas este povo mais do que eu. Porque tu estás onde estás, eu pergunto. Como se Deus perguntasse para mim e eu fosse Jonas, e ele dissesse para mim: amas tu este povo mais do que eu? Acha que eu amo você mais do que o Senhor Jesus? Não há ninguém nesta terra que se preocupe contigo muito mais do que o Senhor. Não há ninguém neste mundo, ou em outro mundo qualquer que seja, que te conheça, que se preocupe contigo como meu Deus, o Deus vivo, o Senhor Jesus, o Cristo, o Deus verdadeiro. Porque você
não compreende o caminho. Porque você não compreende porque está onde está. Porque você não faz parte do ministério deste mundo e nem pode compreender o ministério de Deus. Mas você que é escolhido e escolhida, Deus hoje trouxe esta palavra simplesmente para te dar uma direção e principalmente te dar uma identidade, dizer para você: tu és meu, tu és minha. Aí onde você está, não precisa me compreender e nem entender o meu caminho, mas ainda assim eu te escolhi e tu ainda te levantarei no dia certo para que o meu povo venha te conhecer. E todos os povos da terra conhecerão que eu sou o Senhor quando eu mostrar para eles através da sua vida. Isto não é uma promessa dada por homens. Isto não tem nada a ver com o ministério de profetas, de pregadores. Isto aqui não é para te levantar e dizer para você: destas práticas erradas que você está tendo, continue. Prossiga. Não, não faça isso. Esta palavra não é como você está acostumado a ouvir. Continue. Porque tem gente que deixou a presença de Deus e se prostituiu e ouviu uma palavra de bênção. E como filho queria ouvir uma repreensão, mas não ouve. Hoje no mundo nós temos visto muitas coisas ruins. E uma delas é que eu tenho visto nas ruas as mulheres e os homens cometendo um erro muito grave. As mulheres querem ser amigas de suas filhas. Mas eu digo a você que estas garotas, estas crianças não estão precisando de amigas. Amigas elas já têm. Elas precisam é de mãe, de alguém que diga para elas: não faça isso, não toque nisso, não vai seguir este caminho, não vai por aí, abandone isso, largue isso. Mas não tem acontecido. Assim também com os homens de Deus não acontece muito nos dias de hoje. Muitos estão recebendo um ensinamento errado. Quando estas pessoas cometem algumas iniquidades e transgressões, vem sobre elas uma palavra que as dá um incentivo para continuar nestas mesmas práticas. Estas pessoas não poderiam estar ouvindo isso. As palavras que estas ovelhas precisavam ouvir agora era de repreensão. Não era de condenação, mas era de repreensão. Elas precisavam que alguém lhes desse um freio, lhes mostrasse que não é este o caminho. Precisavam de uma mãe, não precisavam de amigos. Não precisavam de falsos amigos. Não precisavam de falsos conselhos. Não precisavam de incentivos. Estavam tristes, cabisbaixos, caminhando para o lugar certo para ouvir a voz de Deus. E já sabiam: Deus vai me repreender. Mas dependendo da forma que fosse, era bom para mim. Mas ao chegar lá, ao chegar naquele lugar, elas ouviram: vai em frente. Deus é contigo. Faça. Continue. E aí a tristeza foi se tornando uma tristeza em cima da outra. E um abismo em cima de outro abismo. E foi se tornando como um concreto que não permite mais que a palavra penetre. E que o Espírito Santo agora já é extinguido. E não tem mais voz ativa na vida desta pessoa. Porque ele foi rebaixado. E agora quando fala já não é mais ouvido. E agora as práticas e atitudes se perderam. E fizeram parte do mundo. E não compreenderam. Porque estão cegos e não entendem mais o que devem fazer. O povo de Deus vem sofrendo amargamente no mundo, em cima de cada uma dessas coisas. E o principal de tudo é que o povo do Senhor Jesus agora entra num sofrimento ainda maior. O sofrimento da demora da promessa se cumprir em sua vida.
Você talvez possa imaginar porque alguém disse que você não tem o direito de cobrar. Você tem o direito de cobrar a Cristo. Você tem direito de chorar, de reclamar: Deus, eu não quero viver aqui. Eu não quero mais andar por aqui. Eu não quero mais estar aqui, nestes lugares, nesta vida, no meio destas pessoas. Eu não quero mais pertencer a este círculo de vida. Eu não quero mais ter que viver do jeito que estou vivendo, seguindo a minha própria mente, a minha própria cabeça, que me arrasta, que me leva com estas mesmas atitudes errôneas que não servem de nada para mim, mas só me afastam de ti. Você tem o direito de cobrar a Cristo. Davi tinha o direito de chorar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, cumpre a tua palavra em mim, mas vem logo, porque os meus inimigos são muito mais do que a areia do mar. Moisés tinha o direito de pedir a Deus: Senhor, segundo as tuas grandes e ricas misericórdias. Agora eu te peço, Senhor, vem e livra este povo de tamanho sofrimento. Tinha Jesus como um homem de Deus naquele momento na terra, quando se fez pecado por mim e por você, o direito de falar com o próprio Pai: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tinha sim, porque quando ele se entregou por mim e por você, foi para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Porque o véu naquele momento foi rasgado, para que você clamasse aí onde você está nesta hora e chorasse aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos errados, nós estamos no lugar errado, as nossas vidas estão seguindo as práticas erradas. Nós temos em Cristo Jesus o direito de chorar aos teus pés agora e com lágrimas te suplicarmos: vem, vem ao nosso socorro nesta hora e não te demores. Este direito foi dado a ti e a mim em Cristo. Desde o início, quando eu orei: Senhor, vem. Olha para este povo que chora, este povo que sofre. Tem misericórdia, Senhor, porque as tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Então vem, porque a tua palavra disse que na nossa angústia foi o Senhor angustiado. Tem misericórdia de nós, mas vem agora. Não espere, não te demores. Senhor, inclina teu rosto para nós que somos teus filhos, que somos o teu povinho, nós somos o teu bichinho, o bichinho de Jacó está clamando agora. Porque existem pessoas que já não têm força para orar, porque existem pessoas que já não têm força para voltar atrás. Mas em ti, meu Jesus, que não morreu apenas por alguns porcentos, mas fez tudo, foi 100% por nós, e não deixou nada para nós fazermos. É em Cristo Jesus que eu clamo a ti, meu Deus, agora. E nós sejamos agora tocados pelo Senhor. Sejamos agora tocados por ti, meu Deus. Jesus sabia que havia chegado a hora mais importante do ministério. Sabia que chegou a hora do momento mais precioso de toda a humanidade. E estava dentro do coração dele de subir em cima do monte, assim como alguns outros homens do passado demonstraram para nós que era verdadeiramente, que fazia parte do ministério de um homem de Deus. Olhar para a sua cidade, olhar para os seus irmãos e ver o estado em que eles estavam vivendo. Jesus agora sobe ao monte e, ao olhar a cidade de Jerusalém logo abaixo, se lamenta amargamente
por ver os seus filhos, a sua família, por ter que ver os seus parentes, os seus amigos, o povo ao qual estava em volta de si, os seus filhos, aqueles que foram criados por ele, debaixo de tamanho sofrimento. E ao chegar em cima do monte e olhar para aquelas ovelhas lá embaixo, ele faz uma lamentação de dizer para Jerusalém, ainda como um homem, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar embaixo das asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas Jerusalém não conseguia ouvir a voz de Jesus, que estava solitário em cima do monte naquela hora. A cidade toda permanecia, continuava vivendo a mesma coisa. Pregava o que tivesse que pregar, fazia o que tivesse que fazer. Você pode até ouvir uma palavra de Deus, uma mensagem, mas amanhã, ao sair, você vai encontrar o mundo circulando, progredindo e crescendo da mesma forma, sem se preocupar com qualquer palavra que você disser. Assim também sofreram os homens de Deus. Os homens de Deus que a palavra do Senhor nos mostra, cada um deles, depois de receber tamanha profecias ou pregações, ainda assim o mundo continuava a mesma coisa. O mundo estava envolto. A cabeça deles estava sendo pressionada pelas mãos de Satanás. E todos os homens de Deus viam isso e nada podiam fazer. Porque o momento crucial, o momento mais importante da história, ainda não havia acontecido. E todas as coisas que estavam acontecendo naqueles dias em Israel denotavam, mostravam que haviam sido programadas para o momento mais especial da história. Não valia a pena por Jesus ter que morrer por um povo são, por um povo já curado e abençoado. Como muitas das vezes hoje eu vejo pessoas batendo no peito aí e dizendo que estão bem, que estão abençoados. Então Jesus vai voltar para salvar quem? É a pergunta que eu faço. Porque eu não vim para as ovelhas que andam aí se achando as tais, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai, para as ovelhas perdidas de Jerusalém, de Israel, diz o Senhor. Porque foi o próprio Deus que deixou de falar com o homem há 400 anos, que é para que o mundo viesse a depender grandemente da salvação que vinha através do Filho do Senhor, o Jesus, o nosso Cristo. A mão de Deus foi que te tornou hoje assim, deste jeito, neste estado deplorável, para que você pudesse reconhecer que tu depende do Salvador. É a mão do Senhor Jesus que está te programando a estar cada vez mais caído, cabisbaixo e triste, contristado e com saudade de alguém. Você sabe muito bem de quem. É do Senhor, aquele para qual tu foi criado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e principalmente você. Jesus sobe no monte e traz uma palavra para Jerusalém, e Jerusalém não podia ouvir. Jerusalém, com os ouvidos tapados, com os olhos fechados, não podia entender esta mensagem. Porque naquele momento, quando Deus disse para Jesus: está nas tuas mãos agora. Estas ovelhas eu te dei. Estas ovelhas são tuas. E agora eu quero ver o que tu fará por elas. E então, naquele momento, Jesus tomou uma grande decisão. Ele sabia que o sofrimento daquelas pessoas não poderia ser curado através das atitudes delas mesmas, que elas não viriam ao arrependimento por elas mesmas, que elas não viriam a se consertar, mas que havia necessidade de que ele morresse por elas,
de que Ele viesse através da entrega de sua própria vida, que estas pessoas encontrassem lugar de arrependimento, lugar de cura, lugar para ser lavadas, para serem perdoadas, para serem curadas e transformadas. Foi aí que Jesus entrou, foi aí que Ele se entregou e Ele viu era o momento certo. O momento certo foi quando as ovelhas estavam caídas. Assim hoje, como a gente vê, o que para nós parece uma destruição total, na verdade é um plano, faz parte de um programa, está muito bem programado. As ovelhas, aqui está formado, é aquele ambiente a qual nós já sabemos no que vai dar. É um ambiente que se dá da necessidade de um Salvador. São as ovelhas caídas, as igrejas se perdendo, o mundo se infestando de iniquidades cada vez mais, e o povo sofrendo, e ninguém mais consegue se entender e ouvir a palavra. E aí, todo mundo sabe, necessitamos de alguma coisa. Necessitamos do Salvador. É o momento em que as ovelhas tristes começam a chorar, e a palavra do profeta vem e diz para eles: clama a mim e responder-te-ei. E com certeza tu ouvirás a minha palavra, diz o Senhor, porque você vai ouvir a verdade. E o ouvir a verdade vai te libertar, porque o Senhor Jesus é o teu Deus. E é por isso que você está hoje como você está. Que é para você poder entender que tu é necessitado, que tu é dependente, que tu depende agora de um grande Salvador, e o nome dele é Jesus o Cristo. Ouça esta palavra e não abandone esta mensagem, mas comente com outra pessoa. Passe esta mensagem para uma outra vida que necessita ouvir a palavra, porque está chegando a nossa hora. O nosso Deus vem, e Ele vem para nos levar. Você que é necessitado, você que bate no peito hoje e que é grande, não é para ti tamanha salvação. A salvação, ela se dá pela necessidade que as ovelhas hoje têm no coração. Você que está sofrendo agora, é para ti, é por ti. O Jesus Cristo maravilhoso vem para buscar você. Esta palavra é sua, esta vida, esta história é sua. Receba esta mensagem em nome de Jesus.